você viu ontem, aqui na TV UFOP, que um deslizamento de terra no Morro da Forca, em Ouro Preto, destruiu um casarão histórico e um depósito na área central da cidade. O casarão Baeta Neves era de 1906. E a terra que desceu chegou perto de outra construção histórica, o Centro de Convenções da UFOP. Felizmente, ninguém ficou ferido. Pois é, e a atuação de um morador que percebeu os riscos e acionou a Defesa Civil Municipal foi importante para que a área fosse isolada antes do acidente e não atingisse pedestres e veículos, já que o local é de grande trânsito por ser uma via importante para o município. Mais cedo, eu conversei com o professor Luiz Bacelar, que é coordenador da pós-graduação em Geotecnia da UFOP, e ele falou da importância desse olhar atento da população. Veja. Os movimentos de massa, que é o nome científico, né, que nós damos para esses escorregamentos ou quedas de barreira, como muitas vezes são citados aí na mídia, eles muitas vezes avisam previamente que vão ocorrer. Então, alguns sinais que são importantes, que a população fique atenta, são, por exemplo, o aparecimento de trincas, principalmente quando essas trincas aparecem e vão crescendo de tamanho, e essas trincas podem aparecer tanto nas encostas, como também nos muros ou pisos de casa. E então os taludes muitas vezes avisam, né, previamente. Às vezes o tempo é curto, mas eles avisam. Outros sinais de instabilidade são, como ocorreu até no caso lá do talude no Morro da Forca, começa a cair assim, pequenos fragmentos, porque a deformação ela é muitas vezes progressiva, ela não é imediata, instantânea. Começa a se deformar, então pequenos fragmentos começam a se soltar, e isso foi até um sinal, né, que foi visto nesse caso que eu citei. Outros sinais são, por exemplo, a surgência, né, água minando no talude, ou em maiores quantidades, ou em pontos que antes não minavam. Então, trechos, por exemplo, da encosta, né, que começam a ficar umedecidos ou ter surgência de água. Então, isso é um sinal de estabilização. A tendência é aparecer trinca mais na parte mais alta, né, da encosta, e na parte baixa da encosta, principalmente se for encosta de solo, ela dá uma engordada, a gente fala que ela dá uma embarrigada, que são sinais, né. Outros sinais que são, muitas vezes, diagnósticos do início de movimento, são ruídos, até porque a rocha, principalmente com rocha, né, encostas em rocha, começa a se movimentar, então, estalos, pequenos estalos, né, então esses são indícios. Então é muito importante que a população fique atenta a esses sinais, principalmente nas áreas que já estão mapeadas como de risco. Ouro Preto tem 313 áreas de risco, uma dessas áreas fica no bairro Taquaral. O professor falou das características que tornam o local um lugar de alto risco, veja. Ao longo de toda a Serra de Ouro Preto, essa foliação ou essas fraturas, as fraturas se desenvolvem de acordo com a foliação. Elas têm, assim, uma inclinação desfavorável, porque muitas vezes elas vazam para fora do talude ou encosta, né, são sinônimos. Então, muitas vezes a gente tem, assim, taludes íngremes, e essa estrutura está rompendo, está vazando para fora do talude. Então, é um plano de fraqueza na rocha. Isso ocorre em toda a Serra de Ouro Preto. Mas, obviamente, tem trechos da Serra de Ouro Preto que o relevo é um pouco mais íngreme, aí fica mais perigoso, como é o caso do Taquaral. Outra particularidade do Taquaral, que eu sempre levo meus alunos na época de seca, né, eu levo muito meus alunos lá para visitar, que é uma área extremamente crítica, é que lá tem muito, a gente não pode nem chamar de pilha de estéreo, é mais um bota fora, da época do ciclo do ouro, nas encostas aí de Ouro Preto, da Serra de Ouro Preto, eles faziam muito desmonte hidráulico, e aí tem o material que não era ouro, que é o estéreo, eles foram lançando como botaforas. Então, lá no bairro Taquaral, particularmente, tem muito botafora, que é um material naturalmente instável. Inclusive, tem residências que a fundação está assentada nesse botafora, que é de extremo risco.
né? Então lá eu considero talvez o caso mais crítico de Ouro Preto por conta disso. O relevo é muito íngreme, tem essa estrutura em toda a região que é grave e tem muito material de bota fora. O professor também explicou que faltam estudos mais detalhados dessas áreas de risco em Ouro Preto. O que a Defesa Civil faz, e nós, né, porque eu sou lá o atual coordenador da geotecnia da UFOP, e é na geotecnia que se trabalha com esse tema, né, com estabilidade de encostas. Falta de estudos mais detalhados. O que a Defesa Civil faz muitas vezes? Vai lá e vê o superficial, né, vê a superfície. Mas nós não sabemos, muitas vezes, qual que é a espessura desse material de bota fora. Se ele tem 1 metro, se ele tem 2 metros, se ele tem 10 metros. A gente não sabe também, muitas vezes, onde está o nível da água subterrânea. Porque muitas vezes tem níveis de água subterrânea mais próximos à superfície, nós chamamos aí aquíferos suspensos. E isso ajuda também a estabilizar taludes. Só que a gente não tem esses dados, né? Porque a gente vai lá muitas vezes, a gente só olha o que a gente vê na superfície. Então falta muito estudo, e para estudo a gente precisa de recursos. Ainda sobre o deslizamento no Morro da Forca, o Ministério Público Federal abriu ontem procedimento administrativo para apurar as causas do acidente. O MPF também enviou um ofício ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, solicitando que, após diligências no local, o órgão apresente suas conclusões sobre a extensão dos danos culturais e diga se há outros imóveis em situação de risco no local. O IPHAN também deverá apresentar as eventuais medidas a serem tomadas pela autarquia na defesa e preservação dos bens. O MPF também solicitou à Prefeitura de Ouro Preto que esclareça as razões do desabamento da encosta e apresente as medidas adotadas para a preservação dos bens. Já o Ministério Público de Minas Gerais informou que, em novembro do ano passado, realizou uma reunião com o prefeito, os secretários municipais e a Defesa Civil, e na época foi concedido prazo de 30 dias para que o município apresentasse documentação com as medidas adotadas para a prevenção de desastres decorrentes de risco geológico. O prazo se esgotou sem manifestação. De acordo com o MPMG, no mês de dezembro, a Promotoria de Justiça requisitou novamente a documentação do município, concedendo prazo improrrogável e que serão analisadas as medidas a serem adotadas. E até o fechamento deste boletim, a Prefeitura de Ouro Preto não havia se manifestado sobre as questões levantadas pelos Ministérios Públicos Federal e de Minas Gerais. E continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.